aqui, ó, para poder estar liberando para vocês. Deixa eu ver se o Cabral tá na área aí. Dá um Boa alô para noite, nós mestre. aí. Opa, boa noite, tudo bem? Show, tamo ouvindo o homem. Consegue, consegue me ver aí? Vendo e ouvindo 100%. Já tô gravando aqui também para depois liberar pra galera, tá? Show de bola, vamos nessa. Só ver aqui, beleza? Eu vou aprovando o pessoal que entrar aqui, tá? Pode deixar. E já tô gravando. Cabral, então a nossa ideia, a nossa necessidade aqui é entender, né, a parte contábil aí para preparar 2026, né? A gente sabe que tem gente que tá no CPF, gente que tá no MEI já devia estar no MEI e por aí vai, né? Bom, essa Sim, história você conhece melhor que eu, né? com certeza. Essa história é comum aí no nosso dia a dia aí do pessoal que está no meio, pessoal que está querendo empreender, precisando dar o próximo passo. Isso é bem comum hoje no nosso dia a dia. A gente vai tratar bastante disso daí, deixar o pessoal ciente do que precisa fazer, quais são os riscos, Show. oportunidades, tudo. E eu sei que, né, tem um momento aí para o cara poder fazer a troca, às vezes, que facilita a vida, né? Depois no processo aí. Exatamente. Então tem um momento adequado, né, dependendo do objetivo, do que ele quer, do que ele está buscando ali. Escalar, profissionalizar, buscar outras alternativas, ganhar mercado. Então, tudo isso aí faz muito sentido para ele observar. Sair do MEI, ir para o IME, sair do CPF, ir para o MEI. Cara, Tudo isso aí faz show. muito sentido. Deixa eu aproveitar e fazer a primeira pergunta, que o pessoal que quiser pode fazer a pergunta depois, tá? Manda no chat que eu faço para ele aqui, tá? A primeira pergunta é o seguinte: o que que dá para fazer no CPF? Vamos começar do cara que entrou na mentoria e não fez nada ainda. O que dá para fazer no CPF? Entendi, vamos lá. No CPF é possível fazer apenas a compra e venda de milhas, Marlon. Basicamente, no CPF você só consegue fazer compra e venda de milhas. É justamente uma das questões, né, que deixam o CPF muito restrito nessas operações de milhas, é indicado somente ali no comecinho, né? Para quem está ainda tentando entender o mercado, mas já rapidamente sair. E aí, ainda assim, tem que ter alguns cuidados, como fazer o GCAP, por exemplo, né? Se ele vai faturar já algum valor, que aí ele fica limitado ali aos 35 mil reais de faturamento para ele não pagar imposto, né? Então, é basicamente o que ele consegue fazer. Declara certinho no GCAP, para ele não ter risco de tributação pelo valor total e se enrolar no imposto de renda do ano seguinte. Lembrando que o GCAP ele vai declarar sempre que ele tiver lucro, né? Então, você pode declarar, você não precisa declarar quando você tiver prejuízo, tendo lucro, tá? Não significa que vai pagar imposto. Você declara para que as suas operações tenham lastro. Você consiga informar corretamente, preparar o seu próximo ano também. E caso o fisco questione algum valor, né, os valores que entraram na sua conta, você tem aí toda a documentação, suporte, inclusive o GCAP é o programa oficial, né, da Receita Federal, para fazer esse tipo de declaração. E ele não vai ter esse tipo de problema. Agora, no CPF ele também fica muito restrito, porque ele só pode usar as milhas dele, né? Ele não pode usar milhas de terceiros. Então, aquele cara que está usando milhas de terceiros e recebendo no seu CPF é um risco absurdo que ele está correndo, né? De ser tributado ali pelo valor total, né, que ele recebeu, numa alíquota que pode chegar a 27,5%, e geralmente vai ser essa alíquota, né? Porque os volumes a gente sabe que são volumes altos. Então, se você compra e vende milhas no seu CPF, a gente sabe que não é um indicado, mas vamos lá, está no comecinho, acabou fazendo, você faz o GCAP. São suas operações, está no seu programa de pontos, está no seu da companhia aérea, ou da Livelo, ou Esfera, que seja. Você declara. Agora, aquilo que está na conta de terceiros, como é que você declara aquilo ali? É um dinheiro que entrou puro e simples na sua conta, é uma prestação de serviço que está fazendo. E a Receita Federal vai te buscar, ainda mais esse ano que vem, que começa aí com esse Big Brother que só aumenta, né? Agora com a inteligência artificial, vão cruzar dados de todas as maneiras possíveis, até o seu costume, quase que seus costumes ali, né? Quase que um algoritmo do Instagram na sua vida financeira para ver o que que você costuma fazer. Então, o CPF ele é sempre muito arriscado, e não permite, inclusive, escala, né? Tá, então, né, falando em ordem aqui, no CPF é só compra e venda de milhas em conta própria e vai declarar Exatamente. sempre que tiver lucro. Sempre que tiver Não lucro. tem nenhum Teve jeitinho lucro, para qualquer outra coisa. Uma passaginha aqui, uma nada de gestãozinha jeitinho. ali, não. Nada de jeitinho. Entrou o dinheiro na conta, não tem jeitinho. O Beleza. cara quer fazer gestão, quer fazer uma intermediação, usar outras oportunidades, o CPF não é nada recomendável.
Show. Cara, uma segunda pergunta seguindo a ordem, tá? E o pessoal que quiser depois pode mandar aí a pergunta, fica à vontade, manda no chat que eu faço aqui. Bom, ok, ele saiu do CPF e foi para o MEI. Então seria quando ele é obrigado a abrir o MEI? Quando é agência, quando é gestão, quando vai usar a conta de terceiro, o que que você orienta aí? Tá, vamos lá, o MEI, né? Esse do CPF foi para o MEI. Ele é obrigado ali, ele pode abrir, ele pode pular, primeiro, só pra deixar claro, né? Ele pode até pular o MEI e entrar direto no ME, mas para atender a pergunta aqui de ir para o MEI, ele começou a faturar, vai para o MEI, ele quer fazer gestão, ele até consegue fazer no MEI, né? Ele consegue colocar ali um KNAI específico para ele, principalmente que no MEI ele não é muito o adequado de fazer gestão, porque o MEI tem uma quantidade de quinais muito específico, né? Uma quantidade reduzida, mas ele consegue ainda fazer alguma coisa. Mas no MEI ele não consegue fazer a compra e venda de milhas, não tem um KNAI ali para ele, um dele, né? Ele consegue fazer basicamente a intermediação, que é o KNAI de agência de viagens, que esse aí é tranquilo, né? É um KNAI próprio, um KNAI válido, inclusive para fazer o cadastro. Então ele consegue ir para o MEI tranquilamente, fazer o registro e aí amplia o leque dele, porque uma das principais diferenças quando você sai do CPF, né, que eu até acabei não comentando ali quando eu falei no primeiro tópico, é a possibilidade, a partir do momento que você vira MEI ou ME, de lidar com consolidadoras, né? As consolidadoras não te recebem se você for CPF. Elas vão te aceitam se você for um CNPJ, que é jogo de gente grande, né? De quem está se organizando, de quem quer dar o próximo passo, de quem está a fim de correr. Não é correr risco, de quem está a fim de entender o mercado e trabalhar de forma correta. Então, as consolidadoras estão ali esperando para te receber, mas você precisa ter o CNPJ regularizado. Então, com o MEI, você já consegue fazer isso tendo o KNAI, o MEI corretamente aberto, né? Não pode abrir com qualquer KNAI, não pode abrir com qualquer informação, senão também não adianta, né? Já busquei aqui, já peguei pessoas para corrigir o cadastro, elas começaram a fazer operações de agência, estavam fazendo até que de maneira organizada ali na prática, mas não conseguiu fazer, não conseguiram, na verdade, fazer o cadastro na consolidadora, me pediram ajuda, e aí quando eu fui ver o KNAI, não tinha nada a ver com essa operação. Então, a gente conseguiu corrigir, aí a pessoa conseguiu fazer o cadastro no consolidador e seguiu. Tá, show. Então, o cara que tava no CPF lá vendendo milhas de conta própria, ele abriu o MEI, com a agência ele opera, né? Que nem você falou, tem o KNAI, tem o Antes, Cadastur. É interessante exatamente. falar que as grandes operações em consolidadoras ele não consegue fazer. Ele não vai entrar numa consolidadora e ter um crédito de 100 mil porque ele é um MEI, né? Ele vende 88 Sim, mil no ano ali de lucro. Tem que entender, assim, eu confesso, cara, eu tive muita dificuldade para conseguir cartão de crédito porque eu era MEI. E o banco não me dava muita moral quando eu era MEI, tá? sim, sim. Até Aí é. porque, Marrone, o MEI, ele é, na essência, ele é uma pessoa física, né? O CNPJ do MEI, ele acaba sendo muito. É para você conseguir se organizar, conseguir pagar ali um imposto mínimo que seja, né? Que você tem ali o INSS e o ISS, que já vai dentro daquela guia, que muitas vezes até o empresário ele acaba não observando, quanto à demanda, ele acaba não observando, mas o que tem ali é o INSS e o ISS. É basicamente para o governo não deixar essa fatia da população fora da arrecadação que ele precisa. Mas, na essência, ele é um CPF. Então, inclusive, responde por patrimônio pessoal, caso aconteça algum tipo de problema. Então, isso tudo entra na conta quando a consolidadora vai liberar um crédito maior, né, mais robusto, ele acaba ficando limitado também. Cara, tanto que quando o cara abre o nome ali, eu já vi gente que abriu o MEI e queria mudar o nomezinho ali, sabe? Tipo, quero botar Contab Milhas ali. Cara, não dá, né? É Exatamente. limitado ao Não nome pode. mais o CPF, né? Exatamente. Ainda fica bem, bem caracterizado que você é MEI, né? Aqueles, são 9, 8 números ali na frente do Aham. nome, um negócio horrível pra caramba. Ainda entrega teu CPF ali, né? Tá aqui o CPF, Exatamente. consulta aí. Ou seja, tá lascado. Show, tá. Então o cara, ele é CPF, ele consegue abrir o MEI para poder atuar. Falando do MEI, tá? Para abrir o MEI, ele não tem custo, né? Não, ele não tem custo, tá? Ele abre de maneira gratuita. A gente consegue ajudar nesse processo, não tem custo nenhum, tanto o MEI quanto o cadastro, tá? São Perfeito. totalmente gratuitos aí. A gente consegue ajudar todas as etapas, com toda a documentação, códigos, tudo que tem que preencher. Show. E ele sendo MEI, ele paga quanto de imposto taxa? Tem um valor que ele paga? Sim, sim. O MEI ele paga hoje, né?
Estava até dando uma atualizada ali. Hoje está R$ 80,90 é o valor fixo que o MEI paga no mês, tá? Por mês. Independente se ele vende ou não, tá? É um valor fixo para ele ter o MEI funcionando, tá? Porém, como eu falei, o MEI é equiparado à pessoa física, né? Para fins de imposto de renda, então tem que observar, porque pode ser que ele tenha que pagar imposto de renda no ano seguinte, mesmo que ele fique abaixo do limite. Então, são observações importantes que o empresário precisa saber, e muitos não sabem, né? Ou muitos por falta de orientação adequada, né? Às vezes, vou abrir o MEI só poder fazer aqui um dinheiro, não quero pagar imposto de renda, abre o MEI. Por engano. Pode ser que você tenha que pagar até um pouco mais do que você vem pagando. Então, mais fixo no mês, ele paga ali R$ 80,90. É o único valor que o MEI paga. Independente de vender, que nem você falou, porque no fim eles estão monitorando os 81 ou 88, como é que tá isso aí? R$ 81.000, com alguma. Sim, eu acho que não vai acontecer, mas a conversa segue de que pode aumentar o limite do MEI, mas ainda não tem nada oficial. Então, permanece com R$ 81.000 no ano, o que dá em média ali de 6.750 no mês. Isso lucro ou Tá? faturamento? E aí, quando a gente fala de limite, né, a intermediação é lucro, tá? Show de bola, tá? Eu tinha essa informação, mas é legal, né, ouvir aí, porque Sim, tem muita contabilidade que faz isso errado, por sinal, né? sim, tem muito quanto bate face errada, a questão da especialização, né? Então, a agência ela tem uma regulamentação específica, tem inclusive federal. Ou lógico que para isso você precisa, se te imagina assim, você tem uma regra do jogo de 99% tributa de uma forma, você aquele 1%, é óbvio que você precisa estar bem documentado para isso. Mas existe uma legislação federal que te permite pagar sobre o lucro, tá? Quando você faz a intermediação, quando você faz o trabalho específico de agência, um agenciamento. Cara, e Não paga principalmente quem 81. tem contabilidade online, né? Sofre muito com isso, né? Olha, esses são os que mais sofrem, porque imagina, a contabilidade online, o negócio ele é feito para ganhar na quantidade, né? E padrão, né? Todo Então, mundo, ele me manda o que você gastou, me manda o que que você vendeu e deixa comigo que eu gero aqui. Não quero ficar sabendo de exceção, né? exatamente, ele desenvolve ali um aplicativo onde permite que o contribuinte, o empresário, ele coloque ali os documentos que ele recebeu. Muitas das vezes ele nem recebe a nota, ou quando recebe, não tem muita instrução de como preencher, pega o extrato, o valor que entrou é o valor que eles mandam ali, né? Falando especificamente agora de Margem Simples Nacional, de ME, é o valor que eles identificam, mandam uma guia para você. Então, às vezes, o que aconteceu, inclusive, no mês passado, de novembro, uma menina que chegou para consultoria, e aí ela faturou 50 mil, recebeu uma guia lá de 6% acima de 50 mil. Esse era o faturamento dela, o lucro era de 10 mil. Então, assim, o que ela pagou, tipo, e ela já tinha pago o imposto. Só que ela achou muito alto, e aí conversa com um, conversa com o outro, lógico, né? Ela falou, "Não, cara, isso aqui tem alguma coisa errada, tá praticamente o que eu ganhei de margem." E aí era simplesmente porque a contabilidade online não sabia fazer a apuração, não retornava, e aí depois de um tempo, né, a gente acabou instruindo ela de como que ela deveria perguntar, inclusive usando base legal. Eles devolveram com a seguinte informação: não, o que passa na sua conta é que a gente emite de que essa é a orientação que nós temos. Quer dizer, o contribuinte ainda acaba ficando muito largado, vamos dizer assim, a Deus dará. Às vezes é um valor que você paga um pouquinho a menos do que ter uma contabilidade especializada, mas que pode te dar uma dor de cabeça imensa e jogar todo o seu lucro, todo o seu esforço de trabalho do empresário, que a gente sabe que não é pouco, no lixo, né? Com um valor que vai embora desnecessariamente. Cara, e esse caso é um exemplo real, né? Imagina, o cara vendeu 50 mil, lucrou 10, o que já tá num lucro interessante, acima da média. Vai pagar, né, o imposto ali, cara, vai 3 mil, vai 30% embora. Exatamente. Quase melhor deixar o 30% dinheiro embora. parado uma aplicação aí, né? Exatamente, não tem dor de cabeça nenhuma, né? Tá brincando de trabalhar, não faz sentido isso. Vai pagar 2 meses, praticamente prejudicou o ano inteiro. Cara, e deixa eu te perguntar, eu tô seguindo a ordem aqui, tá, pessoal, em evolução, mas quem quiser fica à vontade para mandar no chat que eu incluo aqui pro Cabral, tá? Então, assim, ok, eu entendi quando o cara é CPF, eu entendi o que que dá pra, né, quando ele abre o MEI, quanto ele paga, qual é o imposto. Quando é a hora de sair do MEI? Falando aí até de forma estratégica aí que você visualiza. Entendi. Tá. A questão de sair do meio, né? A primeira coisa que vem em mente é a questão do limite. Primeira coisa que vem em mente. Olha, vou atingir meu limite, vou sair do meio por conta disso. Né? Realmente, é o principal motivo hoje, né, que leva essa decisão de sair do meio.
e entrar no Simples Nacional, tá? É só um comentário aqui que o MEI, ele também faz parte do Simples, tá? Ele é vamos chamar de modalidade, para ficar mais fácil o entendimento. Ele é uma modalidade do Simples. O Simples é uma questão de faturamento, óbvio, tá? O nome técnico não é esse, mas só para ficar mais fácil. Então, o MEI ele vai faturar até 81 mil, aí depois vem o ME que vai até 300, que vai até 360 mil, e depois vem o EPP que vai até 3 milhões e 600 mil, tá? Então, são nomenclaturas, termos técnicos, mas só para deixar na mesma página. Então, a decisão de sair do meio hoje ela é muito observada, o empresário leva muito a questão do limite, mas tem outros pontos também que você precisa levar em consideração, tá? As atividades que você precisa realizar. Então, por exemplo, você estava no CPF, só podia comprar e vender milhas. Foi para o mês, só pode fazer agenciamento. Não, mas eu quero fazer tudo. Eu quero fazer agenciamento, mas eu também quero comprar e vender milhas. Eu tenho essa atividade, eu tenho esse negócio, e eu também quero fazer gestão de milhas. E não quero ficar dando jeitinho no meu KNAI, precisar de fazer um monte de cambalacho. Eu quero fazer da forma correta. Então, quando o empresário ele chega nesse ponto, né, de decisão, nesse ponto de oportunidade para ele, também é uma hora de ele sair do meio, né? Além de escala. Principal ponto aqui também, escala. A questão, como você comentou muito bem no começo, de você se filiar, de chamar de filiar, né, de associar a uma consolidadora, também é uma decisão. Então, imagina, ele tem a oportunidade de crescer, ele não cresce porque ele é meio, ele vai receber um crédito muito grande. A questão bancária também, né, de crédito no banco, então tem ali um relacionamento com o banco, ele aumenta, fica muito melhor o seu relacionamento com o banco, até mais se você já tiver uma conta no banco, né? Você mudar ali para CNPJ, você já larga muito na frente. Os créditos são facilitados, o gerente já te conhece. Quer dizer, tudo gira a seu favor. Então, são esses três pontos principais, né? Escalar o negócio, quatro, né? Escalar o negócio, limitação de atividades, créditos em instituições financeiras e o que vamos chamar de questão legal, que é o limite, né? É uma barreira legal que tem de 81 mil. Tá, então tem o fato de bater o teto, eu tenho que sair, porque senão eu vou ter que parar de faturar, não faz sentido. E obviamente eu tô 6 meses faturando X. Aí eu paro de faturar para fugir do imposto, isso fica na cara que na verdade eu não parei, né? Na verdade eu só escondi, Exatamente. né? Você escondeu, e aí e aí, principalmente agora em 2026, né? As informações do CPF elas vão ser consideradas também para a conta do MEI. Então, você parou de receber na conta PJ, mas você continua recebendo na conta PF. Tá, mas o que você recebeu na conta de pessoa física é de uma atividade que tem a ver com o seu MEI? É uma atividade permitida para o MEI? Sim, então vai juntar. Vai adiantar. Ele vai juntar e vai te questionar. E ele vai te esperar justamente lá no momento do imposto de renda, né? Agora, se não é uma atividade, então você vai ter que tomar a decisão ali de fazer um carnê-leão, alguma coisa assim, para você pagar o seu imposto da forma correta. Não tem como fugir, não tem como fugir, né? Você precisa estar corretamente alinhado, documentado, exportado aí para crescer o seu negócio sem risco. Cara, show. E até uma dica pro pessoal, principalmente quem vai atender empresa, né? Uma empresa grande, e nem vamos dizer muito grande, mas uma empresa né, que tem a sua estrutura, no momento que ela vê que está negociando com o MEI, ela sabe de duas coisas, né? Ou o cara é pequeno, ou seja, está começando agora, então já tem o risco, ou o cara está sonegando. Sim, Tem exatamente. umas. E sabe outro ponto também que pega bastante, Marrone, nessa questão, que, cara, muito bom esse seu comentário, porque eu vejo isso, inclusive, na prática, né? Com pessoas que trabalham junto comigo. Uma coisa que as pessoas observam muito, a empresa, né, observa muito, é o capital social, sabe? Então, o MEI, ele vai colocar ali, tem muito MEI que coloca R$ 1.000 de capital social. É menos que o salário mínimo. Aí Sim. fica imaginando assim, caramba, você está vendendo uma passagem de 50 mil, mas você só quer suportar o risco de 1.000. Tudo bem que às vezes ele faz isso inconscientemente, porque ele nem imagina que o MEI não vai separar o patrimônio pessoal do corporativo, vamos dizer assim. Ele responde com o patrimônio pessoal dele, mas está na cara que ele, poxa, não, eu vou colocar 1.000 aqui, se der algum problema eu respondo com isso daqui, leso engano, e quer vender passar de 50 mil. Tem empresas que não fecham nem negócio. Tu fala, meu amigo, não vou. Ele dá, lógico, dá uma outra desculpa, tá? Então você até perde negócio dependendo da forma como você é orientado, da forma que você está estruturado. Você acaba perdendo possibilidades aí de escalar. Então, realmente é muito importante você ter esse registro certinho. Show de bola. Cara, eu vejo isso aí, tá? Falo pra galera porque a gente observa, né? Eu que já sou né? Eu tenho fornecedores, eu já observo isso aí.
Cara, e deixa eu te perguntar, e questão do imposto pro cara que saiu do MEI? Quanto é, em cima do quê? Como é que funciona isso aí? Beleza. O saiu do MEI, né? Então a gente vai ali para o ME agora, que é o Simples Nacional, vamos dizer assim, né? Tipo, só vulgarmente falando, vou para o Simples Nacional. O imposto ele é de 6%. E aí, o primeiro ponto que diferencia aqui o ME do MEI é a questão de quando você paga e como você paga. No MEI, você vai pagar independente se tiver faturamento ou não. Faturou ou não, está lá o boletim para pagar de R$ 80,90. Ponto, ok. Mas também faturou desde 81 mil no ano, você vai pagar todos os meses ali R$ 80, pronto. No ME, você vai pagar 6%. Estou falando aqui das atividades voltadas para a agência, né? Você vai pagar ali 6% sobre o seu lucro, tá? Sobre a sua intermediação, tá? Na agência. Então, se vendeu ali uma passagem de 10 mil e 10% foi seu lucro, ou seja, 1.000, você vai pagar R$ 60. Óbvio, você tem que ter documentadas as informações para configurar aquilo ali como uma operação de intermediação, o suporte com o documento que a gente tem ali, o Pix, que você pagou, que você recebeu, que você pagou para o seu fornecedor. A nota fiscal e o contrato social tem que estar muito bem linkados, então, o código de serviço que você coloca, que você escreve na nota. O seu contrato social tem que prever claramente atividade de intermediação de agência de viagem. Então, e esse é um dos principais pontos que diferencia uma contabilidade especializada no negócio para aquelas que trabalham de maneira generalista. Então, tendo tudo isso muito bem documentado, você vai pagar 6% sobre o lucro nas operações de intermediação. Gestão. Vou fazer gestão. Gestão de maneira bruta, assim, geral, tudo é lucro. É um serviço que você faz, você não tem um custo ali, é o seu capital intelectual, é o seu conhecimento técnico sobre um determinado assunto, que nesse caso é de milhas, operação, viagem, produzir, que você vai oferecer para alguém, então todo o valor que você recebe é passivo de tributação. 6%, sim, mas em cima do total. Show de bola. Show de essa informação é legal aí, porque muda, né? Ou seja, tua margem é 80%, né? E você vai tomar a mordida ali em cima de tudo. Cara, o Douglas fez uma pergunta Exatamente. muito boa aqui, ó. De MEI para ME, muda o número do CNPJ? Perfeito. Não necessariamente. Você tem a opção de, mas você não precisa mudar, tá? Você pode fazer o que a gente chama de transformação. Então, você transforma o seu MEI para o EME, permanece com o seu CNPJ. Isso isso acontece muito quando a pessoa já fez ali o MEI, constituiu, já está trabalhando, já tem contrato com consolidadora, já tem seus clientes ali, já tem conta no banco, então ele não quer mexer nisso. Então a gente faz a transformação dele passando para ME, mantendo o CNPJ. Faz ajuste no contrato, né? Que aí tem a figura do contrato social, que o MEI não tem. O MEI tem até o CC-MEI, né? O cartão de contribuinte do MEI, que é o contrato social do MEI. Mas quando você vai para o MS, faz o contrato social, tudo certinho, faz a transformação, permanece com o seu CNPJ, e segue o jogo. Cara, show. Eu não mudei, tá? Eu segui ali, só tirei o nome, né? Não deixei mais o meu nome, mais Sim, CPF ali, mas não sim, mudei, sim, tá? sim. Cara, tem uma pergunta boa Não. da Yara aqui, ó. No caso da emissão por milhas, no qual a gente compra no balcão as milhas, eu tenho que exigir uma nota pro meu vendedor quando eu sair do MEI, quando eu virar ME? Não precisa de nota fiscal, até porque se você for exigir isso, você vai ter certa dificuldade no mercado, né? Eu Você ia vai, responder isso aí, tá? Ninguém vai te vender. ninguém vai te vender, não estão preparados para isso. Acho que a regra não é essa, e também você não precisa disso. O que você precisa compor o balcão, tem ali o Pix, a informação que você passou, né, para o seu fornecedor, o Pix que você recebeu do seu cliente, a nota fiscal, para você conseguir documentar aquilo. É óbvio, a passagem ela já sai em nome do seu cliente, então não tem a necessidade para essa atividade, tá? De você ter uma nota fiscal do seu fornecedor ali, que está no balcão, para você para documentar. Você nem conseguiria, nem não, operacionalmente, isso não fica legal. Show. Então, na Boa verdade, pergunta, excelente pergunta, sim. o cruzamento ele é o que eu vendi e o que eu paguei, né? É a diferença disso que vai dizer, olha, isso aqui é margem, né? Sim, exatamente, exatamente. Isso linkado com a nota fiscal que você emite, né? Para quem você emite. Então, tem a questão também do que é a comissão, o que é valor agregado nesse negócio de turismo. Então, como eu falei, essa legislação da agência de viagens, ela fala que você paga sobre o lucro ou sobre a comissão. São coisas distintas, tá? A comissão é quando você recebe de uma consolidadora. Você basicamente ali nem entra na sua conta o valor do fornecedor. Você vende para o cliente paga lá para a consolidadora
né? Assim que tem forma diferente, uma consolidadora para outra, enfim, não vamos Sim, entrar nesses detalhes, mas basicamente é isso. Então, pagou na consolidadora e ela tem ali um determinado dia do mês, vamos botar aqui uma que paga somente um dia no mês, ela deposita o dinheiro na sua conta e você tem que emitir nota fiscal para ela. Isso é comissão. Você paga para um hotel, reserva uma hospedagem no hotel, te paga ali uma comissão. Isso é comissão. Então, nesse caso, Cabral, para quem que emite a nota? Você emite a nota fiscal para a consolidadora. Você emite a nota fiscal para o hotel. É para quem está te sim, pagando a comissão em nome do hotel. Ah, mas inclusive já aconteceu mais de uma vez, mas o hotel não. A consultadora não precisa de nota fiscal, ela não quer. Na verdade, não é que ela não quer, né? Você prestou o serviço, tem que entender o seguinte, você não é mais MEI. E mesmo se fosse trabalhando com PJ, você tem que emitir uma nota fiscal, tá? Como ME, você precisa emitir uma nota fiscal, porque é com base nisso que você tem a sua apuração de imposto. Então, você precisa emitir. E aí a comissão. Agora, quando você vende para um cliente direto, não usa consolidador, a nota fiscal da comissão ele é emitida para o seu cliente, que aí é acima de valor agregado. É o que você, é o markup, né? Que você coloca ali de valor agregado na sua passagem, que você entende, que é vulgarmente conhecido como sua margem. sim. É sua margem. Show de bola. Cara, eu vou fazer uma outra pergunta e depois eu vou fazer a do Helbert aqui, que é boa. Que você estava comentando ali, né, do processo, tá? O pessoal entender. O cara que está no ME, ele é obrigado a ter um contador, né? Sim, legalmente ele é obrigado a ter um contador constituído para que esse contador faça a apuração para ele, né, a apuração, as obrigações acessórias, os registros, os lançamentos, e entrega aquilo ali de maneira organizada, né, uma vez por mês, para o fisco, na Receita Federal, num ambiente próprio, com as informações validadas. Então, é sim obrigado a ter um contador. Tá, e o contador pode fazer essa parte de emissão de nota, né? O contador pode fazer parte de emissão de nota. Muitas empresas contratam essa questão com o contador, primeiro pela facilidade, para que ele foque no negócio, então ele focar no business dele, não ficar preocupado em emitir nota, que é a parte burocrática, que às vezes ele está fazendo um monte de coisa, ele emite, acaba emitindo nota fiscal errado, ou no momento errado, tá? Com as informações erradas, ou no momento inadequado, também tem isso. Então, a contabilidade ela também oferece esse suporte para que você envie ali só as informações básicas, já padronizadas. Olha, não precisa ficar pensando muito, me envia isso, isso e isso. Emitir nota fiscal para você. Manda ali no seu WhatsApp, como você combinar, né, com o seu Sim. contador, e você recebe. Cara, show. Gente, por que que eu fiz essa pergunta aqui? Até para ajudar o pessoal, né? Hoje eu tava falando com uma mentorada e ela falou: Ah, essa parte é a parte que mais me estressa. Daí eu perguntei, É ele, tá, mas verdade. por quê, né? Porque o que que eu faço, gente? Eu pago, né? Contador aí, eu passo as informações para ele e ele me dá a nota. Acabou? Sim, Ele pode me perguntar, né? Cara, ô Marrone, seguinte, cara, olha só, e tal coisa aqui tu quer pra isso ou pra cá? Cara, é isso aí, show. Gente, quando tu é MEI, tu não precisa emitir, tu não é obrigado a emitir. Quando tu é ME, o cara emite pra ti, então na minha vida não mudou nada, tá? Eu tenho a mesma vida de quando eu era MEI. Eu só tenho que mandar as informações organizado, né, pra que tu possa me ajudar aí. Cara, a pergunta do exatamente. Helbert aqui é o seguinte, ó, tem a ver com o que tu já respondeu ali, mas acho que é legal responder de forma clara aqui, ó. Faço compra e venda de milhas, tá? De terceiro. E gestão. Então ele faz intermediação de venda de milhas e gestão de milhas. Fatura abaixo de 80 mil. Ele é MEI. Ele poderia fazer essas duas operações sendo MEI? Então, a questão do compra e venda de milha de terceiros, ele pode, que a gente faz ali a questão da agência de viagens e agenciamento, então ele pode fazer tranquilamente, tá? Isso daí ele vai comprar, imagina que ele esteja comprando num balcão ali, né? Compra num balcão. Isso é a essência, né, do negócio de viagem, do negócio de agência. Ele está comprando de um terceiro, independente se é uma consolidadora ou no balcão. Então ele pode fazer ele sendo MEI, tá? E o outro ponto é a gestão. Então, a gestão, se a gente for buscar no KINAI, ali, na relação de KINAIs permitidos para o MEI, você não vai encontrar nada ali relacionado que isso é uma consultoria, tá? Isso é uma consultoria. Perfeito. Você não vai encontrar claramente ali. O que a gente faz? A gente enquadra ele no KINAI de instrução, ensino, alguma coisa que tem na relação de KINAIs do MEI, para que ele consiga fazer essa prestação de serviço sendo MEI, tá? Então a gente vai enquadrar ele dentro de um KNAI mais apropriado possível, não é assim, entenda, não é um KNAI errado, não, a gente não vai dar um jeitinho, a gente vai enquadrar ele dentro daquele hall de KNAIs, naquele que você consegue fazer atividade e ainda tem dentro da relação de possibilidades que a agência pode fazer, ela pode prestar serviço de consultoria e orientação, óbvio que muito específico, né?
que é o negócio que é basicamente o que ele faz. Ele está fazendo uma Emissão assessoria, com as vamos dizer milhas do assim. cliente, por exemplo, ali, né? Exatamente, está ensinando a pessoa a fazer. Então, é uma consultoria, ele pode fazer isso sim, está sendo meio. E se está abaixo de 81 mil, né? Parece que foi o que ele comentou, né? Isso, abaixo de 81 80 ali, mil, tá? ele pode fazer isso sim. É óbvio que se quiser dar o próximo passo, escalar, e aí a gente torce justamente para que aconteça isso, né? Aí ele já pensa nos outros níveis aí de atividade, estrutura. Cara, show de bola. É o que você falou, né? Não existe o consultoria lá no meio, mas você acha uma operação. Assim como ele poderia colocar como primeiro KNAI o agência, né? Resolveria. E até uma informação aqui pro pessoal: existem consolidadoras que não aceitam empresas que não têm o primeiro KNAI como agência, tá? Tipo, eu sou um salão de beleza e uma agência. Cara, não aprova. Os caras não vão te liberar. Ah, mas não sei. Não, não, não vou aprovar. Acabou. Eles vão dar uma canelada lá, vão dizer alguma coisa, mas no fim é porque o teu primeiro, né, teu objeto principal ali é, sei lá, a unha. Exatamente, porque que, assim, eles querem que você seja. Um negócio de turismo é um negócio muito específico, eles querem que você esteja de fato voltado para aquilo. Que aquilo não seja, vamos chamar de renda extra, por exemplo. Eu sou CLT e na renda extra eu dirijo Uber. Pô, você faz ali um salão de beleza e você na hora extra você é uma agência. Não, então você não é isso que eles querem, entendeu? Então a gente, às vezes acontece a dificuldade sim. Então é bom colocar isso, o KNAI ali como principal, de agência de viagens como principal. Show de bola. Gente, quem tiver mais pergunta pode fazer e fica à vontade, tá? E, cara, a minha última pergunta aqui é o seguinte: existe um melhor momento pro cara trocar? Pergunto isso porque quando eu troquei, a minha contadora pediu pra eu, na época lá, pediu pra eu esperar até a virada do ano. Existe um momento É, assim, cara, já entra 2026 certo, deixa, vai assim até dar ruim, o que vocês fazem aí? entendi. Então, assim, primeiro que a gente avalia muito aquele momento do empresário. Por exemplo, ele já está com o limite estourado lá no mês de junho. Tem muito o que fazer. Ele vai ser prejudicado logo ali naquele mês seguinte ou daqui a 2 meses, dependendo do volume de atividade dele, dependendo do volume de dinheiro, de faturamento, ele já pode ser prejudicado. Então, a gente conversa e tenta mudar ele ainda naquele ano. Existem algumas regras, existem algumas questões que você, por regra, você não pode mudar dentro do mesmo ano, tá? Habilitar o simples, mas existem artifícios legais para que você consiga fazer isso. Agora, um ponto importante é que o MEI, ele tem um limite, né? Chamado de sublimite. O que que é isso? Você tem 81 mil reais de limite de faturamento, beleza. Você tem 20% a mais, tá? Que você pode faturar sendo MEI. É o seguinte, não é que você não vai se desenquadrar, mas se você faturar dentro desses 20%, que dá 97.200, você vai ser desenquadrado do MEI no próximo ano. No próximo ano, tá? E aí você vai pagar sobre essa diferença 6% como se fosse no simples. Bom, então o cara está ali em novembro. Ah, não, cheguei a 81 mil aqui, né? Tô de faturamento, o que que eu faço? Mudo agora? Não, possivelmente isso que o seu contador te passou como orientação. Então, espera mês de janeiro, tá? Porque a diferença vai ser pouca, faz mais sentido, a gente tá, de repente está aqui no sublimite, a gente consegue enquadrar, faz um ajuste aqui legal porque você emite uma nota fiscal só no meio do ano seguinte. Então, a gente avalia muito o momento. Não tem uma resposta pronta e é até bom que não tenha, porque não fica aquela questão padronizada, sabe? Eu sempre faço isso, então depende de cada empresário. Depende muito do limite, depende muito do momento, do faturamento dele, do que ele tem de previsão de faturamento para os próximos meses. Às vezes ele atingiu o limite, mas ele não tem nenhuma venda prevista para os próximos 30 dias, entendeu? Então a gente avalia muito isso, a gente procura conversar com ele para entender e orientar da melhor forma. Show, show de bola. Cara, assim, todo mundo que entra aqui, né, eu indico pelo menos o MEI, até para o cara poder ter acesso às consolidadoras ali e facilitar a vida, né? Senão ele acaba ficando limitado às milhas e às vezes pro tipo de negócio dele não é legal. O cara que sabe que vai sair, né, do MEI, ou seja, eu vou trabalhar para isso, já tenho aqui alguma coisa encaminhada, eu vou sempre orientar para sair, né? Eu confesso, cara, eu pago hoje de imposto, cara, um salário de umas duas pessoas, né? Seria muito melhor Sim, se me liberassem disso, eu contratava duas pessoinhas para trabalhar para mim aqui. Mas eu não vou brigar com coisas que já existem, né? A questão é, eu quero exatamente. vender mais para poder, né, para poder ter um negócio maior aí. Cabral, o que que eu vou te, Exatamente. né, vou te agradecer aí já direto, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí.
Eu vou deixar esse vídeo, né, depois gravado ali para o pessoal ter acesso, tá? Para poder consultar. Vou passar o teu contato ali também para quem precisar, né? Vou deixar um linkzinho ali para você saber que veio aqui da nossa mentoria. Te agradeço aí já, Perfeito, tá? Por sempre atender o nosso pessoal aí, né? Atende sábado, atende perfeito. domingo, atende quando dá. Exatamente. De noite, vai Tá, não, adaptando. não tem erro. Então, galera, assim, quem não tem MEI, vai, tá? Já vai pro MEI, não perde tempo. Quem tem MEI e quer subir, organiza isso. Você vai pagar os 6%, então você vai pegar o teu lucro, vamos dizer, mensal e tirar 6% dele, né? Ou seja, já joga sem esse 6. Aqui vem uma dica também, acho que tu já deve ter visto isso, e aí eu termino a minha participação aqui, que às vezes o cara tá vendendo passagem barata porque ele não tá considerando o imposto. Tipo, eu sou MEI, pago 80 pila, eu posso vender mais barato que o Cabral, que iria ter que deduzir 6%. Só que quando eu subir, eu vou perder pro outro MEI porque eu caí no mesmo. Eu criei meu problema, né? Exatamente. Cara, Exatamente. A questão de formação do preço, né? isso aí. Faz a tua Formação. margem, fica pra ti os 6%, vai guardando pro próximo ano. Mas cuida, tá? Eu vejo direto aqui, o cara vende 100 mil, fica com 6 mil de lucro. Se fosse uma ME, ele já tava ferrado, né? Sim, sim, ele já ia perder ali um pouco mais, né? 6% ia diminuir a margem dele. Então, a questão do preço a formação do preço de venda, né? No caso aqui, prestação de serviço, também é muito importante. Como que você vai estruturar isso para que depois que você paga o imposto, você fique com aquele lucro, com aquela margem de contribuição, né? Que você esperava antes da tributação, que é aquilo que vai fazer direto ao negócio. O imposto, você não vai poder contar com ele, imposto é do governo, né? Você trabalha para o governo. Então, quanto que você precisa ter de caixa para gerar o seu negócio, para pagar suas atividades, para pagar a empresa, para se pagar, né? Então, realmente é importante esse tipo de observação e esse cálculo feito da maneira correta. Show de bola. Cara, o Carlos fez uma pergunta boa aqui, ó. O custo do imposto é 6% e qual o custo mensal do contador aí? Pode dar o teu aí de exemplo, uma média. Tá. A nossa média de contabilidade hoje, ela vai variando ali de 350 R$ 400, tá? Dependendo da quantidade do faturamento, basicamente, Do trabalho que do, vai te dar ti, aí, né? do trabalho que vai dar, se tem emissão de nota fiscal ou não, né, nessa atividade, se você tem funcionário. Então, tudo isso a gente leva em consideração, tá? É um valor hoje que a gente entende, é um valor viável, acessível, e que depende muito do tipo, do seu momento, do seu faturamento, depende muito disso, mas é basicamente gira em torno dessa média, tá? Show de bola. Eu tenho esse número em mente aí também quando alguém fala pra mim, 300, 350. O cara pode até Isso, conseguir menos online, mas vai ter o problema que a gente falou. Primeiro que não vão sim. emitir as notas pra ti e segundo que ah, né, você não vai conseguir negociar muito. Depois que emitiu a nota de imposto errado lá, Para você aí tem todo um processo burocrático para cancelar a nota, que você já não consegue cancelar se passar o momento de pagar o imposto, isso. é Virou problema mês, na né? Aquele certa. rolo todo. Virou mês, é um rolo danado. Então, às vezes, a diferença ela é até muito pequena. Esse caso que eu expliquei hoje, a diferença não chegava, acho que a R$ 80 no mês Cara, ó, para essa contabilidade generalista, porque a gente cobraria dela, né, para o momento dela ali. E o imposto que ela pagou a mais, não digo nem imposto total, o imposto que ela pagou a mais, né, o que ela pagou menos o devido, já pagava praticamente um ano inteiro quase de contabilidade conosco. tá, show de bola. É o que eu passo pro pessoal. Assim, quem tem empresa, cara, considera o teu. Fala pro cara, ó, vou abrir uma outra empresa aqui, quanto é que tu me cobra? Eu tenho alguns casos que o cara faz, tá? E se não, né, pode chamar aí que a gente passa o Cabral, é quem eu indico porque eu não me incomodo, vocês também não, Sim, né? sim. Vocês sabem que o pessoal pergunta, ah, tu entende de contabilidade? Cara, entendo, mas eu tenho o telefone de quem entende. E isso pra mim resolve meus problemas, né? Assim Sim, como sim. qualquer outro, tá? É pra mim a melhor coisa que tem. Cara, da minha parte é isso, tá? Exatamente. Obrigado aí por disponibilizar pra gente. Sei que início de dezembro é uma loucura, né, pra vocês aí. Tá todo mundo louco. Exatamente. Não, eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade de falar um pouquinho, é importante a gente falar, compartilhar. Estruturar o negócio de turismo não é só vender passagem, né? Então é estruturar seu negócio da maneira correta. Então estamos sempre à disposição. Show de Precisando é bola. só falar. Show de bola. Valeu aí, tá, gente? Obrigado aí também. Vou salvar e coloco lá pra vocês. Contem com a gente aí, bora que 2026 vai ser um ano diferenciado, a gente tem que fazer valer, tá? Valeu de novo aí, Cabral. Obrigado, tá? Falou.